A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres por estarmos aqui mais um domingo. Agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas essa semana. E eu convido a igreja a ficar de pés para que a gente possa orar e iniciar o trabalho. Agradecemos, Pai, por Tua graça e Tua misericórdia em nossas vidas. Agradecemos pela semana que estamos iniciando. Agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, os Teus livramentos, Senhor. Pedimos perdão também, Senhor, por nossas falhas, nossas fraquezas. Pedimos perdão, Senhor, por tudo que não Te agradou, Senhor, em nossa vida. Mas que o Senhor possa renovar nesta semana, trazer renovo para a vida de cada pessoa que está aqui. Que o Senhor visite, que o Senhor faça morada no coração, Senhor, de cada membro, de cada congregado nesta noite. E que este culto seja único e exclusivamente, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que o Espírito Santo, Ele venha conduzindo, Senhor, a Tua palavra ao coração de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino do cantor cristão, o 484, Saudade. Alguém aqui tem saudade de Jesus? Alguém aqui, quando passa muito tempo sem orar, fica com saudade de... Amém. Eu tenho saudade de Jesus. Glória a Deus. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Oh, quão terrestre esplendores, não quero aqui ficar. Aleluia. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração
Glória a Deus. Aleluia. Para o céu nós iremos. A nossa alegria não é aqui, a nossa alegria é no céu. Glória a Deus. Se você está triste nesta noite, se você está abalado com os acontecimentos, fique feliz, porque o céu é garantido por Jesus. Aleluia. E eu quero ainda louvar o Senhor com mais um hino, que não é do cantor cristão, mas é dizer a você que tudo que você está passando aqui, tudo que você está vivendo, vai passar. Vai chegar vai ter um fim, tudo que a gente está vivendo aqui nessa terra. E para onde a gente vai, não tem tristeza, né? Não passa caixão, não tem lágrima, porque Ele enxugará do nosso rosto toda a lágrima. Glória a Deus. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias eu te vi chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Está enviando consolo pra tua
é só um momento. Glória a Deus. Aqui é só um momento. Aqui temos tribulações, né? A mente, muitas vezes, o desespero de alma quer tomar conta, mas é só um momento. Aqui não é a nossa casa, né? Aqui é só uma passagem, aqui é só um passeio. Nossa casa é no céu, junto de Jesus. Amém? A voz não é das melhores, mas eu creio que os irmãos e as irmãs receberam do Senhor. Acredite, né? Você não vai levar nada daqui. Muitas vezes a correria da gente é tanta, né? Os cuidados são tantos, mas nada aqui a gente leva. Nada. Você não leva até a roupa que você está no corpo, você não leva. Né? É uma só que você vai ali e não vale a pena a gente se apegar às coisas que são deste mundo, porque este mundo tem um governo, nós temos outro. Nós estamos sob a direção de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mundo não. Então, tenha calma. Alimente sua alma com a palavra do Senhor. E tenha certeza que no tempo certo Ele chegará com socorro, com resposta, com misericórdia em tua vida. Porque Ele é Deus de socorro, Ele é Deus de misericórdia. E se você está nele, você não será decepcionado. É assim que diz a palavra. É assim que diz em Isaías, que quando a gente está no Senhor, aquele que deposita a sua confiança no Senhor, jamais será decepcionado. Amém? Então vamos ouvir agora o Ministério Infantil, louvar, e após o Ministério Infantil vamos ouvir o Ministério Feminino.
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vou deixar aqui para a nossa meditação em Isaías 49, o 15 e o 16, que diz assim: Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Amém. Falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração e vendo nosso coração.
continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Peço que quando a igreja for orar, não esqueça de orar, né, pela família da nossa irmã Zezé, irmã Maria José, que ela é tia da nossa irmã Nininha, né? Ela estava doente, né, e veio a falecer hoje, para que o Senhor venha consolando, né, toda a família, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura. Eu quebrei um protocolo da leitura, mas não foi porque quis, não, foi porque eu esqueci mesmo. Salmo 139. Salmo 139. E quando eu estava ali louvando, aí eu lembrei, aí eu volto para fazer. Salmo 139, Deus onisciente e onipotente, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Amém? Pronto, todo mundo certinho. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos, afastes, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Pensando aqui, fazendo a leitura e o Senhor falando ao meu coração. Às vezes a gente fica envergonhado quando a gente erra, não é? A gente não fica envergonhado e isso é o que faz a gente cair. A culpa. Mas a culpa é uma obra morta. A culpa, quem culpa a gente é Satanás. Com Cristo, não. Com Cristo, ele tem sempre um retorno, uma meia volta para você voltar e consertar o que você fez. Glória a Deus.
Você pode sempre voltar e consertar aquilo que você fez, né? Aquilo que deu errado, aquilo que não estava de acordo. Eu lendo a palavra, eu esqueci de fazer a leitura. E Deus sabe que eu esqueci. Quando eu comecei a louvar o Senhor ali, eu disse, eita, tenho que ler a palavra. E eu voltei e fiz. E nesta noite que você possa, em qualquer circunstância de sua vida, reconhecer o seu erro e voltar. Porque quando a gente se arrepende, diz a palavra, que aquele que se arrepende deixa alcançará a misericórdia. Então a gente se arrepende e a gente alcança a misericórdia. Não importa o que você fez, você tem uma chance nesta noite de voltar aos pés do Senhor e deixar o seu fardo. Amém? E como diz a palavra aqui, né, que Ele escreveu todos os nossos dias. Ele não precisa da minha ajuda nem da sua, mas ore para que os dias que Ele escreveu se cumpram na sua vida. Não é? Se esforce para que os dias que Ele escreveu sobre você, sobre sua vida, se cumpram. Porque há um esforço também da minha parte e da sua parte. Há um esforço de Deus para escrever os meus dias, os seus dias, mas muitas vezes quem atrapalha a organização de Deus, né, os projetos de Deus na vida da gente é a gente mesmo. Então que você ore para que os dias que Deus escreveu, para que tudo que Deus escreveu sobre você se cumpra em nome de Jesus. Eu dou a oportunidade agora para o Ministério de Louvor e após o pastor. E me perdoe, viu, pela leitura. Perdão, viu, pastor? Oi, som. Oi. Oi, ah. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi, som. Oi. Oi, som. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos para ficar de pé. Oi, som. E juntos continuarmos Oi, som. louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Louvamos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe essa noite para louvarmos ao Senhor, né, onde muitos tiveram a oportunidade de escolher, e escolheram não estar na casa do Senhor. Mas nós fizemos a escolha certa. Estamos aqui hoje para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Amém? Oi, som. Oi. Oi, som. Oi. Oi, ah. Oi, som. Oi. 1, 2, som, ah. Oi.
seja o nome santo do Senhor. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te Aleluia. A palavra do Senhor diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos
daquilo que pedimos a Ele. Amém. Senhor, que tu és soberano.
Senhor, porque a tua palavra diz que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E nós podemos, ó Deus, confiar, nós podemos nos apegar, nós podemos, ó Deus, nos conduzir, Senhor, pela tua palavra, porque nós sabemos, Senhor, que é a verdadeira palavra, é a única palavra, é a palavra que dá vida, é a palavra que traz salvação, é a palavra que traz transformação, Senhor. Obrigada, Pai, como está escrito em tua palavra, tu faz infinitamente mais, Senhor, daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, daquilo, ó Deus, que imaginamos, ó Deus. E nós estamos aqui nesta noite para te celebrar, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para te adorar, Senhor, para te exaltar, porque até a vontade de te adorar, Senhor, vem de ti, ó Deus. Até a vontade de adorar vem de ti, Senhor. E nós queremos, ó Deus, nesta noite, Senhor, adorar o teu santo nome, Jesus, e reconhecer, Senhor, que nada somos sem ti, que precisamos de ti a cada instante, que precisamos da tua presença, que precisamos da tua companhia, que precisamos, Senhor, de ti, Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos, ó Deus, nós reconhecemos que nada somos, nós reconhecemos, Senhor, que nada somos sem ti, nós reconhecemos, Senhor, que não podemos, Senhor, ficar sem ti, nós reconhecemos, Senhor, que não podemos ficar sem ti, Senhor, sem a tua presença, sem o teu amor, sem a tua misericórdia, ó Deus, sem a tua fidelidade, ó Senhor, nós não podemos, ó Deus. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Só tu tens, Senhor, a palavra de vida eterna. E nesta noite nós estamos aqui para te celebrar, para te adorar, Senhor. Seja adorado, Senhor, no nosso meio. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor, no nosso meio. Seja exaltado, Senhor, em cada coração que aqui se encontra. Seja adorado em cada família. Seja adorado, Senhor, no nosso bairro. Seja adorado, Senhor, na nossa cidade. Em nome de Jesus, seja adorado na nossa cidade. Que toda idolatria, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, em cada esquina, em cada rua, em cada bairro, em cada casa dessa cidade. Em nome de Jesus. Que todos possam proclamar, Senhor, que só tu és santo, que só tu és digno de louvor, que só tu, Senhor, é o Senhor dos senhores, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para te adorar, Senhor. E o nosso coração, Senhor, está cheio de gratidão. O nosso coração, Senhor, está cheio de gratidão porque o Senhor nos alcançou. O nosso coração está cheio de gratidão porque o Senhor nos alcançou. E nós podemos, ó Deus, nesta noite, descansar em Ti, Senhor. Confiar na Tua palavra. Confiar, Senhor, na Tua palavra que não volta vazia. E que ela é espada de dois gumes, ó Deus, como está escrito. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pela Tua companhia e pela Tua fidelidade que não tem fim. Em nome de Jesus. Seja exaltado, ó Deus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, que é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação. Aleluia. A igreja pode sentar. E a palavra está com o pastor Alessandro. Aleluia.
Paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. A partir do primeiro versículo, nós vamos ler até o versículo 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, como também em todo o mundo. Versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por estar aqui mais uma vez. Te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos pela graça que nos alcançou. Te agradecemos pelo Evangelho da verdade. Te agradecemos, ó Deus, por poder ler a Tua palavra nesse instante. Te agradecemos porque podemos meditar nessa palavra. Fala conosco, Senhor. Fala o nosso coração e faz-nos sair daqui, ó Deus,
mas convictos da Tua vontade para nós e do nosso comprometimento com a Tua verdade, Senhor. Oramos, ó Deus, pela família, Senhor, da nossa irmã Zezé, que o Senhor escolheu colher para o Seu reino. Consola, conforta, Senhor, trata cada coração e alma, Senhor, com a graça que o Senhor tem, consoladora. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, nós fizemos essa mesma leitura semana passada. Parte dela, né? Mas aí tem na primeira parte que nós meditamos a semana passada, nós encontramos Paulo dizendo que dava graças a Deus nas suas orações, pelas informações que ele recebeu acerca da igreja, dos irmãos de Colossos, a igreja desses irmãos. A partir do versículo 9, é a parte que nós vamos estar meditando, refletindo hoje à noite. Paulo continua a mencionar esses irmãos, e ele faz questão de mencioná-los, mais uma vez citando em oração. E ele vai dizer que desde que ouviu Epáfras, que foi quem trouxe testemunho acerca desses irmãos. Qual foi o testemunho que nós meditamos domingo passado aqui? Que esses irmãos, eles eram cheios de fé, cheios de amor e cheios de esperança. Paulo recebeu isso, e Paulo dava graças a Deus quando ele entendeu que esses irmãos eram irmãos cheios de fé, de amor e de esperança. Eu lembro que uma vez ouvi uma mensagem do pastor Luiz Ronilson, que foi meu professor no seminário, é pastor hoje da primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Pastor Luiz Ronilson, ele trouxe uma mensagem, e o tema da mensagem foi a seguinte: o que seu pastor falaria de você se alguém pedisse informação a seu respeito? E ele citou algumas palavras, alguns textos do que Paulo descreveu acerca de alguns irmãos. Tem gente que Paulo disse, ele começa esse capítulo 1 de Colossenses dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e ele cita um irmão muito querido dele, que é o irmão Timóteo. Esse aí ele trata como uma pessoa de Deus mesmo. Timóteo é um menino crente. Menino é forma de falar, né? Mas era um discípulo de Paulo crente. Paulo cita algumas pessoas que são exemplos, por exemplo, Epáfras. Esse Epáfras que trouxe notícias para Paulo da igreja de Colossos. Também Paulo vai citar no capítulo 4 de Colossenses, versículo 12, que Paulo não somente instruiu esses irmãos, mas orava por eles. Orava por essa igreja. Que Epáfras não somente instruiu, mas orava por eles. Mas vai ter gente que Paulo diz assim: não chame não, que ele já me abandonou outra vez. Não chame irmão fulano, porque ele me deixou sozinho, porque me abandonou. Tem gente que Paulo conta o mau caráter que ele é. Então assim, a mensagem do pastor Luiz Ronilson foi: que testemunho o seu pastor daria com relação a você como crente na igreja? Mas aí nós vamos ver uma outra parte desse capítulo, que está a partir do versículo 9, que não é mais apenas ele falando, dando graças, porque os irmãos eram homens, essa igreja era uma igreja que tem essas três graças que devem estar na vida de um verdadeiro cristão: fé, amor e esperança. Mas também ele vai citar aqui a partir do versículo 9, que desde que ouviu Epáfras, desde que Epáfras trouxe a notícia, ele disse que a partir desse momento ele não cessa de orar pelos irmãos. Ele vai dizer:
no versículo 9, não cesso de orar por vós. Orar por vós. E, depois de orar por vós, ele vai dizer, e de pedir. Então, Paulo vai nessa oração, vai usar duas coisas. A partir de então, Paulo, que diz que não cessou de orar por esses irmãos, ele, na sua oração, dirigindo a Deus, ele tem duas coisas. Uma delas é pedir à igreja, pedir pela vida desses irmãos. A outra é de orar para que esses irmãos, eles sejam agradecidos, eles tenham gratidão. Gratidão é algo muito importante na vida de uma pessoa, é algo muito importante na vida de alguém, é algo muito importante na vida do cristão. Mas a primeira parte, Paulo vai fazer uma oração de petição, e aí ele vai pedir a Deus que Deus conceda algumas coisas a esses crentes, a esses irmãos. Versículo 9, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento de Deus. Paulo ora para que esses irmãos, não apenas eles tenham conhecimento de Deus, mas ele ora para que eles transbordem do conhecimento de Deus. A primeira oração é a seguinte, é para que esses crentes, ou a primeira petição na sua oração, é para que esses irmãos, eles apenas não fiquem satisfeitos com o conhecimento parcial ou incompleto de Deus, que eles realmente transbordem. Ou seja, é como se esses irmãos devessem então procurar com toda diligência, dedicar-se, procurar transbordar do conhecimento de Deus. O que é que é transbordar do conhecimento de Deus? Você já pensou? A gente, eu sempre lembro disso, que a gente quando a gente quer ouvir todo mundo, mas a gente corre um risco muito grande de quando a gente entende um pouquinho assim, ou aprende um pouquinho assim, a gente já se acha que sabe da verdade. E às vezes até acha que sabe mais do que os outros. Paulo diz, a minha oração é para que vocês transbordem do conhecimento de Deus. Transbordar do conhecimento pleno de Deus. Como a gente já falou antes, não é um conhecimento parcial, não é um conhecimento incompleto da vontade de Deus, mas é um conhecimento pleno da vontade de Deus, é como se fosse um conhecimento completo, perfeito da vontade de Deus. Agora, por quê? Porque o conhecimento, irmãos, pleno da vontade de Deus, ele envolve duas coisas. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aí, não adianta a gente ficar aqui querendo calcular o que é pleno conhecimento ou o que é transbordado conhecimento e querer a gente aqui medir esse conhecimento que está, digamos assim, que o conteúdo desse conhecimento é sabedoria e entendimento espiritual. Porque se a gente for começar a medir, dependendo da nossa convivência uns com os outros,
A gente vai começar a querer qualificar que eu, que irmão fulano, que a irmã tal, que aquela irmã tem mais conhecimento do que o outro. Pelo que ele fala, pela maneira que ele ora, pela maneira que a pessoa fala da Bíblia, pela maneira como esse cristão se expressa, aí a pessoa diz, o irmão tem conhecimento. Eu lembro, lá em Amaragi tem um cidadão, ele hoje já é falecido, inclusive um filho dele é casado com uma prima minha, e esse cidadão, ele era um evangelizador. Você, toda tarde, no meio da praça, no meio da rua lá em Amaragi, ele nunca parava para pregar o evangelho, mas ele encontrasse com qualquer pessoa, podia ser o prefeito da cidade, podia ser o comerciante, podia ser o juiz da cidade, o delegado, e ele encontrou, não tinha como ele não puxar o assunto da Bíblia, e dava confusão, e ele nunca perdia a confusão, porque o homem tinha uma boca. Ele começava a falar, e o cara começava a ficar nervoso, mas ninguém agarrava para ele, porque ele falava, um senhor já de idade, mas ele falava, então quem olhava assim, dizia assim, irmão, tem muito conhecimento. O irmão tem muito conhecimento. Talvez alguém dissesse até assim, esse homem aí escutou Paulo. Ele faz parte da igreja dos Colossenses, que Paulo orou para transbordar do pleno conhecimento de Deus, e aí tem conhecimento, viu? Porque encara todo mundo, ele implicava usando a Bíblia, e citava texto bíblico, e vai para o inferno mesmo, e eu provo na Bíblia, e era uma briga, e ele falava, parecia uma briga mesmo, ele falando no meio da rua, e a gente fica observando esse irmão, com essa sua habilidade tanta, só lembro do filho dele, cristão, evangélico, somente esse que é casado com a minha prima. Que inclusive nem fazia parte da igreja que o pai, fazia parte de um outro ministério. Esse homem tem tantos filhos, um tinha bar, outro tinha time de futebol, tinha tudo, menos querer ir para a igreja. Tem gente que não tem a mesma habilidade que ele tinha para discutir acerca de textos bíblicos, e toda a família está com ele na casa do Senhor, servindo a Deus. Aí, se eu for medir de acordo com o que eu vou tirar de discernimento, eu vou achar que o irmão que conseguiu ter todos os seus filhos na casa do Senhor, talvez tenha mais conhecimento de Deus, baseado nesse conteúdo que é, finalzinho do versículo 9, sabedoria e entendimento espiritual. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que se eu fosse, talvez, se eu fosse concluir quem era o mais sábio, quem era que tinha mais conhecimento, eu ia dizer que era o que teve todos os seus filhos criando direitinho na igreja, mesmo se essa pessoa não tivesse habilidade para orar, para pregar, para discutir sobre o assunto da Bíblia. Mas na verdade, o que eu aprendo é o seguinte, é que não é o meu grau de conhecimento medido, ou o grau de conhecimento que alguém tem pelo que eu vou medir, pelo meu cálculo, pelo meu achômetro, pelo meu entender ou discernir, não é isso. É que, quando ele diz, não cesso de orar por vós, e de pedir, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, que é em toda sabedoria e entendimento espiritual. É que às vezes a gente pensa que não tem sabedoria. A gente às vezes pensa que não tem discernimento. A gente pensa que às vezes não tem, a gente não tem. E a gente começa até a fazer essa espécie de comparação. Eu não tenho o entendimento que o irmão tem, eu não tenho o entendimento que aquela irmã tem. Mas lembre que Paulo não está dizendo, eu oro porque você tem. Ele está dizendo, eu oro para que transbordeis do pleno conhecimento de Deus. O conhecimento vem de quem? De Deus. Conhecimento não é fruto do meu intelecto, o conhecimento é fruto de Deus em nós. Então, às vezes eu não tenho esse entendimento que outros têm.
Eu não consigo ter a sabedoria que outros têm. Mas Deus continua cuidando de mim. E nesse mover de Deus para me conduzir, nesse caminhar de ser cheio até transbordar do conhecimento pleno dele, ele vai me incomodar, ele vai me inquietar, ele vai me levar a, quando eu penso que não sei como fazer, eu procurar alguém, pedir conselho a alguém, ouvir alguém, e alguém vai trazer uma palavra para mim, e alguém vai dizer alguma coisa para mim, e aquilo que eu vou ouvir de alguém vai me direcionar, vai me levar àquilo que é vontade de Deus, propósito de Deus, plano de Deus para a minha vida. Poderia ser que sem essa orientação, poderia ser que sem esse conselho do irmão, ou de a irmã, ou de alguém que Deus usa para a minha vida, eu fosse tomar uma decisão muito desacertada, muito prejudicial para a minha vida. Mas no meu entender que não entendia, eu pedi, eu procurei conselho, eu procurei ajuda, e Deus usou alguém para me dar palavra de entendimento, para me dar uma palavra de sabedoria, para que eu não viesse a perecer na caminhada, para que eu não viesse a errar na caminhada, para que eu pudesse dar o passo certo na caminhada da minha vida. E Deus tem feito isso conosco, irmãos, em situações mais vexatórias da nossa vida. Em momentos que a gente está como que perdidos, sem saber o que fazer, Deus usa pessoas para nos abençoar, para nos direcionar, para nos dar uma palavra, para dizer alguma coisa, e acende a luz, o estalar de Deus na nossa vida, e o despertar para um posicionamento com sabedoria, com entendimento espiritual. Então, Paulo ora, primeiro para que fazendo uma petição, para que os irmãos transbordem, de quê? Do pleno conhecimento de Deus. Nesse mesmo versículo 9, quando ele diz, transbordei desse pleno conhecimento de Deus, ele vai dizer, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aí o versículo 10, a fim de viverdes de modo, o quê? Digno do Senhor. Paulo pede para que haja naqueles crentes, naquela igreja, naqueles irmãos, transbordar do conhecimento pleno de Deus. E segundo, para que eles tenham uma vida de modo digno do Senhor. Uma vida de modo digno do Senhor. E é isso que a gente tem ultimamente até comentado na igreja. Cresce absurdamente o número de evangélicos no mundo, não é nem no Brasil, no mundo. Eu lembro de uma época que os pastores, discutindo com as pessoas que criticavam os crentes, e diziam assim, vá procurar, faziam esses desafios, eu acredito que eu ouvi até Silas Malafaia falar, não tenho certeza, mas eu acho que, assim, vá procurar, por exemplo, nos presídios, pergunte quantos evangélicos tem lá, e hoje é diferente, porque o desafio era, se fosse procurar nos presídios e encontrar gente dizendo qual é a sua religião, e dizer católico, 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 só ia encontrar católico. Hoje não. Hoje o que a gente escuta de meninos perdidos. Quem é sua mãe? Minha mãe é dirigente de oração. Minha mãe é da igreja tal. Meus pais tudo da igreja. Eu fui criado na igreja. O evangelho se expande, o evangelho cresce. O problema é se realmente nós estamos debaixo dessa petição, dessa oração de Paulo, de modo que a gente tenha uma vida digna do Senhor.
o pleno conhecimento da vontade de Deus, o transbordar nesse conhecimento, nessa sabedoria e entendimento espiritual, nos leva ao modo de vida digno do Senhor. O pleno conhecimento de Deus não é o falar bonito, não é o pregar desinibido, como aquele irmão fazia, e é uma bênção, não estou aqui criticando, eu só citei um exemplo para a gente ver a habilidade que ele tinha, e isso destacava-o. Eram poucas pessoas que faziam isso em praça pública, no interior, com as pessoas, com autoridades da cidade, com qualquer pessoa, desafiar usando o texto bíblico. Mas nós vivemos uma pobreza de pessoas que realmente vivam o conhecimento da vontade de Deus, e isso faça-o ter uma vida diferente, uma vida digna do Senhor. É gente que ora na igreja e o fogo cai. É gente que ouve Deus falar o tempo todo. É gente que varre uma casa, está ouvindo a voz de Deus, vai lavar um prato, está ouvindo a voz de Deus. Gente que tudo que fala, Deus falou. E os corações continuam duros, sem quebrantamento, sem viver de modo digno do Senhor. Crente com aparência, crente com roupa de crente, crente com Bíblia de crente, crente com hino de crente, crente com leitura de crente, com oração de crente e com vida de ímpio. Coração de ímpio, mentalidade de ímpio, fala de ímpio fora da igreja, fora da casa do Senhor. E Paulo, ele é muito sério nas suas palavras, porque além disso, além de viver de modo digno do Senhor, ele ainda pede também para que eles vivam do seu inteiro agrado. Esse modo digno do Senhor é de forma que Deus se agrade da nossa vida, e ele vai dizer, frutificando em toda boa obra. A petição de Paulo é para que aqueles crentes, eles frutifiquem na obra do Senhor. A vida deles seja uma vida frutífera. Ou seja, os crentes aqui, eles são lembrados de que eles não são salvos pelas obras, mas eles são salvos para as boas obras. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas aí, quando você chega no versículo 10 de Efésios 2, há uma declaração muito interessante de Paulo. Ele vai dizer o seguinte, Efésios 2:8, ele vai dizer, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos por boas obras, mas somos salvos para viver as boas obras, para andarmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos chama a viver. Então, no mesmo texto de Efésios, que Paulo diz que ninguém é salvo pelas obras, ou seja, que a salvação é pela graça, ele também diz que nós somos chamados às boas obras. E ainda tem mais aqui. Paulo vai citar o seguinte, que além de frutificar em toda boa obra, ele vai continuar dizendo o seguinte, versículo 10 ainda, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. A gente às vezes, aí é aquilo que a gente continua falando, e a gente vai lendo os textos aqui, e se você começar a observar desde o versículo 9, quando ele começa, ele diz assim, transbordeis. Não é? E ele encerra aqui o versículo 10 dizendo, crescendo. No versículo 9, transbordeis do pleno conhecimento. Encerra o versículo 10
e crescendo no pleno conhecimento. Ou seja, essa declaração aqui é algo progressivo. O crente, ele tem que continuar crescendo espiritualmente. A ideia é que eu não posso ser crente hoje, mas as experiências que eu tive na igreja, as experiências que eu tive entre irmãos, as decepções e frustrações que eu sofri no meio do povo de Deus, me levaram a ficar com o pé atrás, a ficar desanimado. Não! Paulo diz, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não é voltando atrás, não é retrocedendo, é crescimento, é continuar progredindo, é continuar avançando, é continuar indo avante. É não perder a motivação, é não parar em nada. E esse conhecimento, ele está relacionado à palavra de Deus. É a palavra de Deus revelada a nós. Não é experiência, é a palavra de Deus, a palavra da verdade. Paulo declara que esse povo recebeu a palavra da verdade, eles foram instruídos na palavra da verdade. E esse crescimento é como uma criança, um menino, ele não sabe, ele não sabe que é isso, ele não tem esse discernimento, ele não aprendeu na escola ainda, que o tomar leite dele vai fazer com que ele seja saudável e vá crescendo. Esse crescimento espiritual é como a criança. Nós precisamos tanto dessa palavra, nós precisamos tanto da palavra da verdade, nós precisamos tanto conhecer a vontade de Deus, quanto uma criança recém-nascida precisa do leite. Nós precisamos desejar nos alimentar dessa palavra. Diz o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2. As marcas do crescimento espiritual não podem ser algo superficial, não pode ficar apenas no meu falar, elas têm que marcar a minha vida, o meu coração. E Paulo vai citar isso, ele citou isso, que esses crentes, ele orou a Deus dando graças, a sua primeira oração foi: obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos de Colossos, porque eles têm fé, mas eles têm amor e eles têm esperança. O amor deles é mútuo, é amor uns para com os outros, não é um amor seletivo, não é um amor que eles escolhem as pessoas, eles distribuem amor, eles amam. O amor é marca de crescimento espiritual. Não tem como a gente crescer espiritualmente e continuar guardando amargura, rancor no nosso coração. Crescer espiritualmente nos leva a liberar amor, porque sentimos cada vez mais o poder do amor de Deus na nossa vida. A profundidade do amor de Deus que invadiu o nosso ser, a ponto de arrancar de nós as coisas mais horríveis na natureza humana e nos tornar homens e mulheres, pessoas que servem e louvam, adoram a Deus, não apenas com voz, mas com seu viver, com o seu testemunho. Teu crescimento espiritual inclui profundo amor a Deus, profundo amor à sua palavra e amor uns pelos outros. Pleno conhecimento de Deus envolve obediência. Em 1 João capítulo 2, a partir do versículo 3, ele diz que se a gente diz que ama, mas não guarda os seus mandamentos, a gente é mentiroso. E a verdade não está em nós. Que o Senhor nos ajude a dizer que somos dele e vivermos o evangelho dele, vivermos a sua palavra, guardarmos a sua palavra. O Salmo 119, versículo 97, eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra. Eu amo ouvir, Senhor, a tua palavra na minha vida.
Não tem como a gente crescer espiritualmente e em nós não produzir fé. Não existir fé na nossa vida. Mas para a gente concluir, o versículo 11, ele vai dizer o seguinte: a sua petição é: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. A outra petição que Paulo faz em oração por esses irmãos é que eles sejam fortalecidos. Ele ora pelo fortalecimento desses irmãos. E esse fortalecimento, irmãos, é maravilhoso, porque ele diz que esse fortalecimento é segundo a força do seu poder. Não é ser fortalecidos pela energia humana, não é ser fortalecido pela nossa inteligência, pelas nossas habilidades, pelo nosso intelecto. Não, é ser fortalecido segundo o poder da sua glória. Você não pode, mas há poder dele, o poder da sua glória te fortalece. Acho que a irmã Cícera falou aqui hoje, a gente sente culpa, né? A gente quando erra, a gente quando se esquece, quando falha, fica meio sem graça. Irmãos, a gente até desiste, a gente até foge de Deus, mas o poder da sua glória nos alcança. Ele não desiste de mim, Ele não desistiu da minha vida, Ele não desistiu de você. Eu às vezes fico desanimado, eu às vezes fico sem ânimo, a coragem vai embora, eu às vezes fico desanimado ou sem vontade até de orar. Mas Deus, Ele não perde a vontade em relação a você. Tem um hino que eu estava: Ele não desiste de você. Eu não, de quem é esse hino? Marquinhos Gomes, né? Marquinhos Gomes, né? Ele compreende o seu caminhar, né? Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de nós. Você já pensou na primeira indignação minha com relação a algumas coisas na igreja, Deus dissesse: não quero mais saber dele não, também não. No meu primeiro desanimar, Ele dissesse: também desanimei com ele. Mas Deus te procura, Deus me procura, Deus vai nos buscar, o poder da sua glória nos alcança. Há poder da glória de Deus sendo derramado em favor de crentes, em favor da minha vida, em favor da minha família, em favor da minha casa. O poder da sua glória é derramado sobre a sua vida. E Paulo diz: eu oro, o meu pedido, Senhor, é que eles sejam fortalecidos, segundo a força da sua, ou o poder da sua glória. Então, não vai faltar força para a sua vida, porque a glória dele nunca se acaba. Não falta poder de Deus para a sua vida, porque a glória dele continua ativa. Então, quando a tristeza tentar abater você, quando o desânimo tentar te parar, pense: há amor transbordante de Deus, porque a força da sua glória derrama desse amor para fortalecer a minha vida. Por isso que o Senhor disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
É a gente fraco e o poder dele perfeito. É a gente fraco e a força dele exuberante. É a gente fraco e a glória dele, da sua força, é sem limites. Deus concede a você, Deus concede ao suprimento de força necessário para a sua caminhada. E aí a gente vai ver quantas vezes, porque a gente não parou, porque o pior não aconteceu, porque não faltou cuidado, não faltou poder do Senhor necessário para a minha vida. Lembre-se, Paulo está orando, e nessa oração Paulo está fazendo algumas petições. Nós não vamos falar hoje sobre a oração de Paulo para que esses crentes sejam agradecidos, para que eles tenham gratidão, orando, pedindo a Deus, a sua oração como petição pela vida desses crentes, para que algumas coisas aconteçam na vida desse crente. Eu quero encerrar dizendo para você que Paulo, em vários momentos, ele fez questão de orar, fez questão de pedir que a igreja orasse por ele também. Ele pediu para que a igreja não cessasse de orar por ele. Nós temos exemplos na Bíblia, das pessoas mais antigas na Bíblia. A Bíblia diz em Jó 42:10, que Jó orou pelos seus amigos, e Deus mudou a sorte de Jó, e lhe deu tudo em dobro. Moisés orou por Miriam e Arão, seus irmãos, quando eles foram debochados, para que Deus tivesse deles misericórdia. Pedro esteve na prisão, Atos 12, e a igreja estava lá, orando, a igreja orando por Pedro, pedindo que o Senhor tirasse Pedro da prisão, e o anjo foi lá, abriu as cadeias, abriu as correntes, soltou as prisões, e disse: vem Pedro, me segue. E Pedro, quando se deu conta, já estava no meio da rua, passou pelos 4 quaternos de guardas, e ninguém viu Pedro saindo da prisão. Nós temos exemplo de Jesus orando pela sua igreja, Jesus orando pelos seus discípulos. O grande problema na nossa vida, para nós vivermos a bênção do Senhor, é porque a nossa oração muitas vezes tem sido egoísta. Nós temos orado pouco, talvez, uns pelos outros. Nós pedimos algumas coisas específicas em alguns determinados momentos. Mas às vezes, até quando nós oramos pelos outros, estamos olhando para nós mesmos. Quando olhamos para alguém, estamos orando, pedindo que Deus ouça o nosso falar. Que Deus nos responda. Quando nós começarmos a orar de verdade, de fato, pelos outros, nós vamos ver o quanto a graça, a força de Deus se manifestará em nosso favor, em nossa vida. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho.
não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender. Portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Porque, ó Deus, quando nós nos deparamos com um texto sagrado, como esse de primeiro capítulo de Colossenses, Senhor, encontramos, ó Deus, um homem tão decidido a orar ao Senhor, agradecendo pela vida de um povo, mas ao mesmo tempo, Deus tão determinado a orar, suplicando, pedindo, ó Deus, pela vida desse mesmo povo, Senhor. A nossa oração nessa noite, meu Deus, é que, ó Deus, essa declaração de Paulo em oração, essas petições de Paulo, sim, Senhor, cubram a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Que a gente, ó Pai, saia daqui debaixo dessa Tua palavra, Senhor, levando, ó Deus, sobre nós essa bênção, Senhor. Ó Deus, levando sobre nós, Senhor, essa súplica, ó Deus, ciente de que é o Senhor quem nos faz transbordar do pleno conhecimento de sabedoria e entendimento espiritual. É o Senhor que nos faz frutificar, é o Senhor que nos faz crescer espiritualmente. Nos ajuda, Pai, ajuda a Tua igreja, Senhor. Senhor, nos ensina a orar uns pelos outros, nos ensina, Senhor, a amar uns aos outros, para que, ó Deus, a justiça do Senhor realmente, de fato, se cumpra sobre nós, e o pleno Evangelho, o verdadeiro Evangelho, se manifeste e, ó Deus, transborde em nossa vida. Oramos, Senhor, oramos em nome de Jesus, para que, ó Deus, sejamos também fortalecidos, segundo a força da Sua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim oramos também, Pai, mais uma vez, pela vida, Deus, dos familiares da nossa irmã Zezé, que o Senhor os conforte, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos pelo privilégio que nos deste de ter a nossa irmã e de conviver com ela, Senhor, durante tantos períodos, tantos momentos da nossa vida abençoadores. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos, ó Deus, a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, para que tenhamos uma semana conduzida, dirigida por essa palavra gloriosa do Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que naquela hora, Senhor, que a tristeza bate a porta, naquela hora, Senhor, que a dor aperta, naquela hora que o medo quer ocupar o lugar, que a gente possa lembrar dessa palavra, sendo fortalecidos segundo a força da Sua glória.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém.